Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 58 minutos. Um bom dia para você. Começando agora o seu Virtual News desta quarta-feira. Lembrando que estamos no dia... Ok? Probleminhas aí? Estamos com dificuldade? Ok. Problemas no áudio? Ok. Bom, antes de mais nada, vou pegar... Pega para mim, traz para mim esse outro aqui. Ele vai opinar. O ao vivo deu problema, a gente já faz uma operação rápida e rasteira. Já troca tudo. Eu vou a Lácio do Santos hoje. Ok. Maravilha. Estamos ao vivo. Ok. Ok, estamos ok? Ok, então bom dia! Começa agora o seu Virtual News desta quarta-feira, dia 1º de março. Ontem era dia 28, hoje é 1º de março. Então atenção, 1º de março de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem nasceu no dia 1º de março, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário! Programa de hoje, participação de César Martins, Heitor Sansduro Neto, Maria Clara na operação, e temos a visita da doutora Ana Cláudia aqui com a gente. Daqui a pouquinho, batendo esse papo também. 10 horas em ponto, senhores, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, César, bom dia, Clara e ouvintes da Rádio Virtual News. É um prazer estar aqui de volta para poder, junto aqui com o César e junto com o Márcio, para trazer alguns comentários e manifestar sobre a pauta do dia hoje. Você estava de férias, né? Não, férias, não tem... Infelizmente não estava de férias, não estava na correria, mas agora já está começando a se estabilizar e vai dar para vir mais vezes aqui. Passou o carnaval, o país começa a entrar na normalidade. Não tenha dúvida. César. Bom dia, Márcio, bom dia, Heitor, Maria Clara, bom dia aí a todos que nos acompanham. É isso aí, né? Como dizem, o meu ano não começou assim, mas como dizem, começa agora o ano, né? O meu começou realmente... O meu começou no dia 2. Dia 2. Dia 1º já foi começando no dia 2. Já, é isso aí. Mas agora passou carnaval, agora festa... que tá chegando passo, daqui a pouco chega mais. O brasileiro sempre arruma um... Você foi na Avenida esse ano, no São Paulo em Santos? Eu fui em Santos, fui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Esse gosta do carnaval, esse é fã do carnaval. 10 horas mais 1 minuto, vamos às matérias desta manhã de quarta-feira, né? Dia de trânsito na Anchieta, no sistema Anchieta Imigrantes. 1º de março de 2023. Por falar em trânsito... reoneração sobre gasolina e etanol. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem a retomada de cobrança de títulos sobre gasolina e etanol a partir de 1º de março, 8 meses após as alíquotas terem sido zeradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de derrubar o preço nas bombas às vésperas da eleição de 2022. A alíquota de PIS/COFINS vai subir 0,47% no litro de gasolina e 0,2 centavos, no litro do etanol, para patamares inferiores aos cobrados antes da desoneração, de 0,69 e 0,24, respectivamente. O diferencial entre dois combustíveis foi mantido. Os tributos sobre o diesel, biodiesel e gás de cozinha permanecem zerados até o fim deste ano, como já havia sido previsto em MP, medida provisória assinada por Lula em 1º de janeiro. O anúncio foi feito pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após dias de indefinição sobre o tema. Na coletiva, Haddad fez questão de ressaltar que a medida é importante para ajudar a recompor o orçamento federal. Desde antes da posse, estamos com um objetivo claro, que é bastante recompor
o orçamento público do ponto de vista da despesa e do ponto de vista das receitas. A PEC, proposta via emenda constitucional da transição, foi aprovada justamente para garantir os compromissos firmados no ano passado do lado das despesas, disse Haddad. A partir de 1º de janeiro, nós começamos a fazer gestão no sentido de recompor as receitas que foram prejudicadas com as decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter o quadro que lhe favorecia e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora, que prejudicaram muito a sustentabilidade do país em 2023, acrescentou o ministro. Horas antes do anúncio de Haddad, a Petrobras informou um corte de 3,9% no preço da gasolina em suas refinarias, o que reduz o preço do litro em 0,13%. Segundo a estatal, o combustível passará a custar 3,18 por litro a partir desta quarta-feira. Senhores, bom, vamos lá. Primeiro, desoneração. Reoneração. É uma palavra que as pessoas não estão acostumadas. Reoneração no vocabulário nacional já se fala agora, todo mundo já sabe o que é reonerar. Alguns pontos para ser discutidos, medidas demagógicas, medidas eleitoreiras. Porém, não estamos falando de receitas, nós estamos falando de corte de receitas e enxugar a máquina e não aumentar a despesa na máquina. O combustível onera direto. E para quem chegou a pagar quase R$9 o litro de combustível, é uma coisa errada, né? Tem que ser feita alguma coisa. Senhores, a bola está com vocês. Tem 3 pontos aí que me preocupam bastante, né? O primeiro é esse discurso de que o outro fez e aí por isso eu tenho que fazer agora. A gente viu isso acontecer em Cubatão, 4 anos, o governo culpando a cidade estar num descaso total, totalmente abandonada por causa do governo anterior. A gente está no 6º ano, 7º, praticamente 7º ano de governo, e agora já não tem mais quem culpar, a cidade continua abandonada. Então, assim, o que continua, a gente vem falando isso há algum tempo. Sim, infelizmente o governo assumiu, mas ainda com um tom de campanha. Assim, a gente precisa andar para frente. A gente precisa tomar decisões. E isso me preocupa muito. Assim, justificar a minha decisão com a decisão que o outro tinha tomado. Um erro nunca vai justificar o outro, eu penso. O segundo é esse trabalho que se fala de recompor receita. Eu particularmente ainda não vi essa gestão do governo que assumiu para recompor receita. Muito pelo contrário, eu vi muito aumento de despesa sem origem do recurso e aí realmente a conta vai começar a não fechar. Houve um novo reajuste de salário mínimo, houve um reajuste dos repasses de Bolsa Família, houve um acréscimo de um valor por filho no Bolsa Família. Houve um aumento na faixa de isenção do imposto de renda e tudo isso aí é receita que tá indo embora, ou deixando de entrar ou saindo num valor que não estava previsto. Essa é a segunda preocupação. E a terceira preocupação é muito salutar. Sim, isso é um projeto de lei, foi uma emenda exatamente para que encontra aí a perspectiva de humanidade, né? Que é reduzir menos gás carbônico, então o etanol é um combustível mais limpo. Alternativo, né? Fonte alternativa. E além disso, o Brasil tem muito para produzir. Então isso não só favorece a produção nacional, reduz a importação do produto refinado, como é mais limpo, né? Ajuda a humanidade como um todo, e a gente está vendo cada dia mais catástrofes por conta do aquecimento global. Porém, só isso vai aquecer, porque isso já vem há muito tempo tentando aí incentivar há algum tempo. Assim, as pessoas sabem da importância de utilizar mais etanol, porque assim, não adianta a gente desonerar, assim, ter essa distância aí entre a gasolina e o etanol, só que não haver o consumo. Se tem menos consumo, tem menos produção e não adianta ser mais barato. A gente sempre faz aquele cálculo do preço do etanol e o preço da gasolina, ver qual dos dois compensa na rentabilidade, né? Que é preço, litro e quanto você vai usar no litro, quantos quilômetros você vai rodar naquele litro. E a gente sabe que o etanol, ele não tem uma renda, ele não rende tanto quanto a gasolina, né? Os carros híbridos, por exemplo, eles são produzidos hoje com gasolina e eletricidade.
Quer dizer, Então, quer dizer, o etanol... Exato. Então, onde é que está entrando aí o incentivo para a utilização do etanol? Bom, detalhe, a grande base consumidora é o diesel, né? Os caminhões que consomem, a grande frota de consumo é o diesel. E aí me chama a atenção porque os caminhões que trabalham nas usinas são a álcool. A maioria. A maioria são a álcool. Então, por que você não vira essa grande base para o consumo de álcool, né? É uma transformação não tão difícil, quer dizer, você teria o consumo de álcool muito mais aplicado, né? Uma produção exato. E um mercado muito mais garantido, né? Exato. Então, e a gente tem a matéria-prima, a gente tem a produção para dar conta de tudo isso, né? Agora, o que chama atenção é esse anúncio feito logo após a reunião com a Petrobras, onde a Petrobras garantiu que ia diminuir um pouquinho o preço nas refinarias, o que ajudou também a reoneração não chegar ao patamar de antes, né? Sim. Agora, o que é, na sua opinião, Heitor, o que é analisado? 50 centavos, 20 centavos, 4 centavos para o consumidor não pesa. Então vamos aumentar isso, porque para o governo são quase 30 bilhões de arrecadação. Mas acho que o César colocou três ponderações importantes. A primeira dela é parar com essa situação de que é o outro para justificar a sua atitude. Totalmente errônea. Infelizmente também, amanhã depois o governo Lula sai e o outro que entrar vai fazer a mesma coisa. Infelizmente esse é o comentário, é justificar a sua incapacidade, a sua não condições de preparar uma situação baseada na atitude do outro, né? Mas eu vou te falar, aquele decreto que foi baixado, que até o final do ano, você vê que o decreto é assinado por quem? Pelo presidente, né? Pode ser revogado também. Eu não acredito que isso vai ficar até o final do ano. Infelizmente, o preço do diesel, do biodiesel, do gás, eu acredito que logo a própria defasagem. O governo precisa... O que é o governo? O governo precisa se arrecadar para poder o quê? Para poder ajudar a poder pagar as suas contas. Ela não tem que ter lucro. Ela tem que receber e repassar aquele valor para alguma coisa, algum setor. Eu não acredito que isso vai continuar, não. Eu acredito que logo... O César disse bem, houve o aumento das despesas por parte do governo e agora precisa desse ajuste, queriam estourar o teto, né, de gastos. Sim. Então houve toda uma situação e agora essa reoneração. Lembrando que o Haddad está num desgaste porque, embora ele entenda tecnicamente o que tem que ser feito, politicamente tem um impacto agora do aumento. Claro. Os aliados não gostaram, parte entende, quer dizer, ele está fazendo advogado do diabo, praticamente, né? Perdão da palavra. Então. Não, ele está segurando o rojão, porque ele sabe da condição de ter que aumentar, mas se não tem, é humanamente impossível, vai ter que ter o reajuste. Isso não tem como, tem que ter o reajuste. Agora, o que acontece? Politicamente foi uma das promessas dele que não iremos aumentar, não iríamos fazer isso, não iríamos fazer. Mas ele tem a necessidade de fazer. O que acontece? O que eu vejo hoje do Lula, eu vejo o Lula hoje mais na parte de sindicalista. Ele pega, tem um problema, ele leva para o fulano fala, o outro tem que resolver. Ele fica na base da intermediação, mas a decisão é dele. A caneta é dele, né? A caneta é dele, ele já falou. A vacina foi do Alckmin, mas a caneta é dele. A caneta é dele. Infelizmente, a gente, quando fala a gente, são os governos, ainda continuam tomando ações com base no populismo. Perfeito. Vou dar um exemplo muito claro. Tem se batido muito na tecla de reduzir os juros. Os juros hoje é o que segura a inflação. Os juros hoje é o que está mantendo a inflação ainda num patamar que a gente está conseguindo. Exato, que a gente está conseguindo comer, beber, pagar o aluguel. A partir do momento que baixa os juros, fica mais fácil você tomar empréstimo. Porque você não vai ter dinheiro no bolso do mesmo jeito. Assim, a realidade não muda. Não é porque os juros baixou que o dinheiro vai entrar no seu bolso. Não. Você vai ter uma condição melhor de pegar dinheiro emprestado. Você se endividar, exato. Só que você se endivida e vai pagar mais caro no arroz, no feijão, na água, na luz, em tudo. E aí o dinheiro que você tomou de empréstimo vai ter menos valor. E aí você vai precisar de mais dinheiro emprestado. E aí vai virar uma bola de neve que a gente já viu acontecer. O César chamou um ponto aqui que eu acho interessante, que sempre venho colocando isso, que é o poder real de compra do brasileiro. O brasileiro tem um poder de endividamento que é o cartão de crédito. Mas o poder real de compra, o que você pode comprar à vista? Lembra aquelas ofertas que tinham à vista ou em 3 vezes? À vista com desconto ou em 3 vezes, né? Mas praticamente o valor já estava embutido ali. Sim, mas você chegava lá na loja, agora não, é cartão de crédito, é no cartão. 12 no cartão, 15 no cartão. Quer dizer, a compra à vista, ela perdeu a sua condição. Por quê? Porque nós perdemos a condição de
compra. A verdade é essa? É isso, César? Perdemos a condição de compra. Então agora, na verdade, o cartão de crédito é o nosso empréstimo que anda no bolso, já a liberação de crédito, que é o poder de endividamento. Exato. Ao passo que a gente perdeu o poder de compra, a gente também facilitou o financiamento das compras em geral. Então, quer dizer, é que tá, entra no rotativo do cartão de crédito, é consignado até do Bolsa Família, sabe? Então é o consignado entendeu? Você pega empréstimo de um recurso que você já tem ali, você já é beneficiário por não ter condição de se manter. Aí você faz um consignado. Aí você faz um empréstimo em cima daquilo. Assim, a gente realmente está colocando a carroça na frente do... Você vai receber R$ 1.800 em 3 vezes. Que já não tá dando conta do seu mês. Porque é assim, a tua dificuldade. Aí você vai lá e troca os 1.800 por 1.500, 1.200 agora. Então. E aí o governo libera. Isso não pode. Isso é um auxílio que tem que estar integral. Então de repente a gente precisa começar a abrir um pouco mão do populismo, começar a ser um pouco impopular para ter medidas eficazes, ao menos em médio prazo. Não adianta agora, o doutor falou, pô, legal, não, até o final do ano a gente não vai mexer com a alíquota do gás, do diesel, daqui a pouco vai faltar dinheiro em caixa de novo, se a gente continuar gerando mais receita, ampliando, gerando mais despesas. Lembrando que o combustível chegou a R$ 9,00, R$ 10,00 em algumas localidades, R$ 9,00. No Rio de Janeiro. Depois baixou para 4 e pouco, 4,50, 4,20. E agora já tá na casa dos 5 e pouquinho. Mas a verdade é o seguinte, não existe milagre. Não existe milagre, é isso que tem que falar. Aí a Petrobras tem lucro, os acionistas vão lucrar e o lucro sai em cima do preço da bomba. Quem paga a conta é o brasileiro. Sempre pagando a conta. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira. Vamos dar gás, né? Nessa matéria de quarta-feira. Aprovada a MP de redução de impostos para agências de turismo. O Senado aprovou medida provisória de 1.152 que reduz em 6% para 6% desde 1º de janeiro de 2023 o imposto que atinge transações internacionais intermediadas por agências de viagem e demais operadores de turismo brasileiros. A alíquota em vigor desde 2020 era de 25%. A redução tem por objetivo incentivar a recuperação do setor turístico brasileiro, um dos negócios mais prejudicados durante a pandemia do Covid-19. A MP segue agora para a promulgação. Senhores, o problema não foi imposto, o problema... Ok? 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 Senhores, o problema não foi a alíquota, o problema foi a pandemia, não ter público. E agora, com a retomada, vamos retirar, quer dizer, aumenta o combustível, mas abate no imposto. Como é que a gente chega nesse... Porque o problema é assim, você não é que ficou onerado demais, é que não tinha turismo, as pessoas não podiam viajar, não podiam ir e vir. E aí a questão é essa, como fazer agora? Isso é uma forma de incentivo, né, para o retorno do turismo aqui no Brasil. Mas só vou falar... Esse desconto vai chegar para quem? Para o turista? Era isso que eu ia perguntar. Não sei, Márcio, não sei. Porque se não chegar para o turista, você está incentivando o quê? Vou te falar, o Brasil é um país tão maravilhoso, um país com tanta grandeza, mas infelizmente com situações tão bizarras que até amedronta, né? César. Assim, uma redução drástica, né? A gente está falando de 25 para 6. A gente está falando de 19% aí de redução. É muita coisa. Pô, 19%, cara. Transações internacionais, tudo hora, aquela coisa. 19% eu sou suspeito a dizer, eu não tenho propriedade nesse assunto. Agora, há poucos dias saiu uma matéria dizendo que nunca se teve tanto e retroativo, investimento em turismo do Brasil pro resto do mundo como nos últimos 2 anos. Se eu não me engano, chegou a marca de 9 trilhões. Eu não vou cravar essa, porque eu não me lembro realmente do número, mas assim, eu sei que foi um número recorde. Então, as pessoas estão viajando, as pessoas retomaram suas viagens, até porque elas tinham viagem marcada antes da pandemia. Talvez a redução justifique aí que a gente estava cobrando muito caro
para as pessoas virem para o Brasil, Mas é retroativo. porque Se é retroativo, isso quer dizer que vai pegar o carnaval. Tá valendo o carnaval. sim, Tá valendo o verão e o carnaval. Peraí, você tá fazendo retroativo em janeiro? Por quê? Você quer favorecer quem? Só é o turismo em específico? Qual turismo? Porque se você fizer daqui para frente é uma coisa. Agora você quer retroagir a 1º de janeiro. sim. Realmente é interessante isso, né? Eu vou retroagir a esses 6%. Se preocupa não aí, ó. A gente vai dar um jeito. Então aí que tá, é o que a gente estava conversando agora. Por um lado você reonera o combustível, que na verdade mas a massa não vai ser prejudicada porque a massa tem impacto só quando mexe no diesel, que transporta cargas e passageiros. Então, mas aquele camarada que precisou se tornar Uber por falta de emprego, ele abastece com gasolina. É verdade. Ele abastece com etanol. Então impacta sim a ponta, impacta sim o consumidor final ali, o cidadão que precisa levar o leite para casa. E aí por outro a gente desonera O 19%. Então, peraí, eu não tô entendendo, né? Não, Ou a taxa era muito alta, ou a gente tinha uma isso mesmo. gordura muito grande, Porque assim, ou quando a eu gente tiro- realmente está apostando que a partir de agora a gente vai vender, sabe aquela estratégia da China? Não, a gente cobra barato, mas vende demais. Então, Porque não é possível. se eu reduzir 19% no imposto, quanto eu vou ter que fazer de turismo para recompor Exato. esses Eu vou 19%, ter para que. alcançar esses 19%? Porque assim, o que chama atenção em retroagir em janeiro, porque o turista que veio em janeiro e no carnaval para cá, ele não se beneficiou do desconto. Levando em consideração que todos os turistas que você encontra de fora no Brasil elogiam muito, não porque o Brasil é um país barato, mas porque o poder de compra deles é muito mais alto, tendo em vista aí o câmbio com o euro, com o dólar. Sim, então Igual quando a gente vai para Argentina, então, né? Isso que eu ia acabar de fazer. Um colega meu que agora que foi para a Argentina falou: "Lá é maravilhoso. Puxa, eu comia nos melhores restaurantes, comprava os melhores vinhos, lógico, uma inflação lá de quase 98% ao mês. O real tá super cotado, o dólar Sim. então nem se fala. Sim. Lembra a matéria que nós dizemos aqui que o cara achou 75 mil dólares no lixo e virou um milionário? Então, Eu até estava lendo uma reportagem, teve uma época que muitos argentinos, como o Brasil estava com a moeda muito baixa, a inflação alta, eles estavam adquirindo muitos apartamentos em Santa Catarina, mais ali na parte do sul. Diz que agora está invertendo, né? São brasileiros que estão comprando imóveis na Argentina. Então, essa situação, eu volto a frisar. O turista que veio aqui para o carnaval, ele não se beneficiou desses 25%. Pelo contrário, né? Então, é incrível. Lembrando que carnaval, uma das grandes emissoras que faz a cobertura do carnaval, esse ano, se eu não me engano, só tinha um patrocínio. Um maior prejuízo. César teve lá na Sapucaí, tem ideia, estava do mesmo jeito dos outros anos, César? Não, estava mais. Olha, eu achei esse carnaval mais desanimado, nível aí de realmente animosidade, alegria, empolgação. Público, agora, tudo isso. Então, mas a questão de público, de investimentos, já visto aí, foi amplamente divulgado aí quanto a Gisele Bündchen recebeu para ficar 3 horinhas ali no camarote. Então assim, e isso a gente não pode negar, é um mercado milionário. É um mercado. Seja para São Paulo, Rio, Salvador, é um mercado milionário. É tudo muito caro e as pessoas pagam ainda assim porque é uma festa que talvez a maior festa no país, talvez tenha mais gente concentrada nessas São Paulo, Rio, Salvador do que no próprio Réveillon. Lembrando que muitos daqueles que desfilam, que trabalham nas escolas, que são parte integrante disso, viajam para o exterior depois, porque é vendido esse produto. Sim. E os grupos viajam para o exterior. Fazer shows, tudo no exterior. E tudo mais, né? Muito então, para o Japão, Márcio. O carnaval é isso, né? Tem essa venda. Bom, 25% para 6%. Eu acho que o comentário mais importante feito aí sobre essa matéria é a questão de quem de fato vai ser beneficiado. Vai chegar isso para o consumidor, isso para a população? Porque a gente teve há pouco tempo aí a redução do ICMS, que transporte, tecnologia, e chegou na ponta. A gente cansou de falar disso. Quantos contratos? Aí vamos voltar. Quantos contratos tiveram uma revisão e foram reduzidos
Estamos falando do turismo, né? E de acordo com o nosso amigo Maurício Campina, até mandar um abraço para ele, o turista é aquele que acaba pernoitando na cidade, que utiliza do sistema de hotelaria considerado turístico. Quando você vai através de uma agência, a agência está pagando isso menos 25. Mas se você não vai através de uma agência, como é que você se beneficia de uma redução de imposto como essa? Os restaurantes vão reduzir? Quem está reduzindo e para quem? Quer dizer, fica difícil, Fica né? difícil. Se você vai para Campos do Jordão, você vai lá, eu não estou indo para uma agência, mas eu estou fazendo turismo. Como é que acontece? Sim. Como é que você vai se beneficiar? Não vai, né? Só quem vai pela agência. Então, ou não, né? 10h23, vamos para mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira, manhã de combustível mais alto, turismo mais baixo. Governo de São Paulo restabelece ICMS visando incentivar a competitividade da indústria paulista. Na segunda, dia 27, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, assinou 11 decretos que restabelecem a carga tributária vigente em 2020 e trazem novos benefícios às indústrias. As normas foram publicadas no Diário Oficial do Estado ontem. Estiveram presentes à solenidade o presidente da Ciesp, Rafael Cervoni, e Dr. Hélio Honda, do Departamento Jurídico. A indústria paulista, que vinha perdendo a competitividade em relação a outros estados, teve no ano 2020 a carga tributária aumentada por meio de uma série de decretos que alteraram isenções, reduções de base de cálculo e créditos outorgados. Esta majoração de carga tributária tinha um prazo de aplicação de 24 meses, que se findaram em 15 de 1 de 2023. Contudo, os novos decretos estabelecendo a carga tributária não foram publicados à época. Sabedor da insegurança jurídica que a omissão da publicação dessas normas causaria aos contribuintes, o Ciesp, através de sua presidente e do seu setor jurídico, buscou interlocução com o governo. Pleitos foram encaminhados às reuniões realizadas visando um pedido de publicação das normas com urgência. Segundo Honda, o governo do estado de São Paulo se mostrou sensível à demanda da indústria, reconhecendo a necessidade não só de garantir a segurança jurídica, como também o contexto maior, que é de fomentar a competitividade. Senhores, reoneração, redução disso, e agora a São Paulo, que findou em 15 de janeiro essa questão dos impostos, agora voltou ao que era antes, com alguns incentivos. Então o governo não está dando, o governo está sendo obrigado a agir como manda a lei. Sim. Acabou. E aí, o que você pode fazer é uma medida, uma situação que possa manter. Ou não. Acho que, até, no meu ver, a questão aí foi conseguir que o governo não reimplantasse isso e sim desse uma outra guinada para que a indústria de São Paulo pudesse ser mais competitiva. A redução aí de isenções, aí tá, de redução até em base de cálculo, os créditos outorgados, e isso aí tem um impacto muito grande para a indústria por conta do volume de produção dela. Eu sempre fico muito feliz assim quando eu vejo um incentivo para a indústria, porque não que um seja mais importante que o outro, mas o incentivo na indústria ele traz aí um benefício para o cidadão, para o munícipe, assim, porque no final das contas tudo gira em torno do município. Então a retomada do emprego, os repasses, aí a cidade consegue ter uma arrecadação melhor, com uma produção maior da indústria. São Paulo é um estado que se produz demais assim com a indústria, então é importante realmente a gente trabalhar esses incentivos, é muito importante, assim, como eu sonho muito também que a gente comece a trabalhar mais industrialização, mais processos, assim, não só agregar valor, né? Exato, a gente começar a vender produto industrializado, vender produto processado e não só matéria-prima. Então não só chapa de aço, mas um material acabado ou semi-acabado, né? Não dá pra gente ficar vendendo chapa de aço para fora para depois comprar produto acabado, pagando 3, 4, 5 vezes mais caro. Então a gente tem competência, a gente tem capacidade, a gente tem mão de obra qualificada para isso. Se não tem, a gente tem condição de qualificar. Então eu acho que um passinho pequeno, mas já é um incentivo para quem tem muito potencial para crescer. E especialmente quando a gente fala de Cubatão, que tem o maior polo petroquímico do estado, da América. Então acho que a gente
é um caminho assim, que tá, é populista? Não é, porque assim, para nós como consumidores não tem tanta atratividade. Agora, para quem produz, e é que tá, tem um monte de isenções, um monte de decisões aí populistas que no final das contas não chega pra gente o benefício. Então, ao menos isso a gente consegue alavancar aí um monte de benefício pro... Heitor. Ratificando praticamente tudo que o César, acho que ele suscitou na forma com clareza, né? E é trazer um incentivo de novas empresas abrirem o comércio, abrirem suas instalações para que gere o tributo e gere principalmente emprego, né, Márcio? Que é o primordial. E é o que nem o César falou, uma coisa que é verdade, né? Ter dentro do Estado uma possibilidade, não só que ele falou da chapa, você pega aquela chapa crua, manda para um outro lugar para ele fazer, olha, que se resolva tudo aqui, que se dê incentivo, que aqui mesmo no Estado de São Paulo ia até poder baratear esse custo, né? Vou pegar um exemplo muito básico. No polo petroquímico de Cubatão se trabalha fertilizantes. Hoje a indústria nacional ela é responsável por 30%, 35% do mercado de fertilizantes, né? E o país depende muito da importação. E principalmente a importação alíquota é zero. E uma empresa no estado de São Paulo já sai com um custo de no mínimo 12% de um imposto. E isso vem sendo discutido há anos para que se possa incentivar a indústria nacional para que ela possa produzir cada vez mais e chegar aí a 50%, 60% da capacidade de fornecimento para o país. Chama a atenção de vocês nessa questão do Estado de São Paulo, da desoneração, porque o Polo Petroquímico Cubatão perdeu uma planta de indústria para o Estado de Minas Gerais. Pelos incentivos. Pelos incentivos, porque não tem como. Agora, se é um país que tem uma super safra a cada ano e nós não tomamos conta desse setor, que é o setor da indústria de fertilizantes, o que nós vamos fazer então? Se nós não conseguimos estruturar 30%, 35% é muito pouco. Você tem um mercado enorme. E aí as fábricas do mundo, principalmente no hemisfério norte, que chega no inverno não tem para quem consumir, não consome, né? E o Brasil é plantação o ano inteiro, né? Lá não consome, viram a produção para o hemisfério sul e nada melhor do que o Brasil. Sim. E aí o país tem essa dificuldade e os empregos nacionais se perdem. Senhores, essa definição do imposto, essa questão da alíquota, ela mexe, o César falou bem, ela mexe com todo mundo. Mexe no preço, mexe no emprego, mexe na condição do retorno, na qualidade de vida. Quer dizer, se o país não entender que precisa rediscutir essa questão do imposto, essa questão de como você vai trabalhar as finanças do governo e que isso impacta no dia a dia, a gente não vai sair dessa situação. Ou não? Ou tem algum milagre para ser feito? Não tem. Então falou bem claro, ó, é receita e despesa. Você ganha 10, você não pode gastar 20. Sim. E assim, o que a gente precisa é que os governantes transmitam, quando eles sentarem ali para serem líderes da nação, do estado, do município, eles entendam e se façam entender que o remédio nem sempre é doce. Que muitas vezes a injeção ela dói, mas ela cura. Então não dá pra gente ficar toda hora fazendo carinho. Tem hora que realmente você precisa ir lá e cutucar o machucado, vai doer, mas pode cicatrizar. Porque se ficar só jogando água e não passar um remédio, vai demorar muito mais tempo, se é que vai curar, se não vai infeccionar. Então a gente precisa realmente de medida efetiva. Nem toda hora a gente vai conseguir agradar todos. Tem hora que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E assim, infelizmente a gente procrastina demais, né? Antes do Heitor comentar, antes eu falava na reforma tributária, agora eu prefiro começar pela reforma administrativa. Desoneração do Estado. O Estado tem que ficar leve, ágil. A gente tem um Estado obeso, de difícil manuseio. Quer dizer, antes de fazer uma reforma tributária, você tem que cortar no Estado. Não. Porque a desculpa de não reformar é porque o Estado está obsoleto, está pesado demais. Como é que você vai fazer? Você vai cortar a tua receita e aí, como é que você vai andar? Não vai. Você está com o Estado que está inchado. O Brasil como um todo é inchado publicamente. Enquanto ficar com esses setores, assim, essas atitudes paliativas, né? Que nem o César falou, emenda daqui, faz ali.
realmente não vai para frente Então, acho mesmo. que antes da não reforma tem tributária tem que ter a reforma administrativa. Vamos não reonerar, vamos desonerar. É a melhor coisa possível. 10h32, vamos para a próxima matéria desta quarta-feira. A Lespe aprova a criação do Diário Oficial próprio. As deputadas e deputados paulistas aprovaram na tarde de ontem a criação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo do seu próprio portal de publicações oficiais. A ferramenta deve entrar em funcionamento ainda neste semestre e a data de início será comunicada em 30 dias de antecedência. O Diário Oficial Eletrônico da Lespe, regulamentado pelo projeto de resolução 1 de 2023, dará mais agilidade e transparência nas informações referentes ao processo legislativo, como projetos de leis e decretos, e também aos atos administrativos, como nomeações de servidores e dados sobre licitações. O DOI da Lespe substituirá para todos os efeitos legais a publicação em qualquer outro meio oficial, exceto quando a legislação impuser a divulgação em um veículo específico. No entanto, há a previsão de um período de transição, também de 30 dias, que o Legislativo irá manter as publicações no Diário Oficial dos Estados simultaneamente. De fácil acesso e visualização com o público em geral, o novo portal oferecerá uma interface amigável com personalizações e contará com acessibilidade para pessoas com deficiência. A ideia é que haja uma edição disponibilizada às 8 horas nos dias úteis. Contudo, se houver a necessidade, o Legislativo pode editar e publicar edições extras, independente de horário do dia. O novo site estará totalmente integrado à nova plataforma da Lespe, sem papel, que segue em desenvolvimento. Desde o início desse ano, todos os projetos de leis e demais posituras dos parlamentares já estão tramitando de forma 100% digital e seguindo o que acontece nos atos administrativos internos da Casa. Demorou, hein? Demorou para colocar um diário oficial na Lespe, né? Tá demorando. Começou, a cidade de Cubatão já tem isso já há mais de 4 anos, né? Demorou, né? Eu acho que toda ação, assim, para você agilizar a informação, dar mais clareza, transparência, é válida, é incrível e a gente tem só que aplaudir. Também acho que demorou. Por outro lado, eles estão muito mais avançados aí na situação dos processos digitalizados e tal, que Cubatão... O contraponto. Prefiro nem comentar, nem entrar nesse detalhe, porque a gente ficou quanto tempo parado aí com a parte de procuradoria, porque estava ajustando o sistema de processos digitais. Só que adianta a procuradoria ajustar o processo digital se todo o restante da prefeitura trabalha com papel ainda. Então, enfim, assim, o papel não é politicamente correto, é caro, extravia, suja, perde, traz até preocupação do meio ambiente. Atrasa, papel, sabe? Então e assim é ridículo, né, cara? Assim, é difícil comentar porque a gente assim, nem tudo que se gasta é despesa, muito investimento. O processo digitalizado ele facilita para a população, que é a mais interessada, e o trabalho de qualquer governante é para esse nicho, para essa finalidade, dar mais agilidade, facilidade e qualidade de vida para o cidadão. Traz mais agilidade nos processos. Às vezes você dá entrada num processinho simples, de um ajuste de um nome no teu carnê de IPTU que está errado no cadastro. Leva uma eternidade até o processo tramitar por todo mundo, porque no papel, um pega de um que leva para o outro, que leva para o outro. Isso em um minuto você consegue autorizar via um sistema informatizado, você consulta da tua casa. Não, hoje você tem que ir na prefeitura, tem que dar sorte do sistema não ter caído, sabe? Então são coisas assim que é muito atrasado. Então a Lespe, eu acho que tá tomando a medida exatamente pensando e trabalhando para quem ela precisa, para o cidadão. Então se agiliza para o cidadão E redução de custo, né? E redução de custo. A publicação que você ia fazer, você não faz mais. Você não vai ter que publicar no jornal A, no jornal B, no jornal C. Não, e ela já tem um sistema todo pronto, então dali já sai a publicação do diário oficial dela, qualquer um tem acesso, tá fácil de você procurar. Então a parte que mais interessa nessa matéria é dar mais transparência e clareza e facilitar ao cidadão as consultas. E o que eu achei interessante também é que tem um horário fixo
para o diário oficial do dia. E tem as edições extras Sim. que podem ser feitas a qualquer momento, até as 23 horas e 59 minutos, que é o período. Mas isso é um outro dia. E mais quando você estava lendo, lá dizia também que acesso a pessoas com deficiência, alguma coisa? É isso. Tem, sim, é isso mesmo? Tem que ter uma situação, tem que estar. Você pode ser. Então, bem mais salutar ainda. Para quem tem toda uma condição para que as pessoas terem acesso. Afinal de contas, o governo faz a lei, ele mesmo tem que cumprir, né? Também. Claro. Ele tem que cumprir, né? Agora, o César falou muito bem, né? A Lesp tem o digital e, embora demorou, mas agora chega também no diário, né? Tem o processo digital e agora chega no diário. Nós estamos no diário faz tempo, mas o digital também não temos. E precisa disso, né? O Heitor, a justiça, quando passou para esse peticionamento eletrônico, mudou completamente. Né? Mas eu vou confessar uma coisa para você. Eu ainda sou da época do papel, né? E quando houve essa modificação, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai ser, né, vai ser difícil. Como é que é? Mas como foi uma simplicidade. Hoje você pega uma petição, é que nem o César falou, você protocolava, ela ia para o cartório, o funcionário do cartório certificava juntada, esse processo iria passar pelo diretor escrevente para ir à conclusão, quando chegasse à conclusão. O procedimento, agora eletrônico, é o mesmo, mas é muito mais rápido. Às vezes você entra com uma liminar, você peça de uma cautelar, às vezes em meia hora tu já está pronta. O judiciário, nesse ponto, ele melhorou. A doutora Cláudia que está aqui, ela pode confirmar. Maravilhoso o atendimento. Maravilhoso. E tenho certeza que também vai ser super salutar. E é que nem você falou, demorou, né? Demorou, né? Muito, hein? Demorou, mas bom. 10 horas mais 39 minutos, vamos a mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira. Saindo da Lesp, Praia Mar Shopping recebe exposição Santos é um Ovo. O Praia Mar Shopping recebe entre os dias 2 e 12 de março a exposição Santos é um Ovo, criada pelo artista Érico Bonfim. O evento, que é gratuito e acontece na Praça Central do Hall, tem a pintura de papel, ovos instagramáveis, recreação para crianças, além de artistas criando caricaturas em ovos de gesso. A exposição, realizada em parceria com o Bonfim, que estará presente nos dias 2 e 3, das 17 às 20 horas, desenvolvendo um painel ao vivo para quem quiser prestigiar seu processo de criação. Terá 5 dias, terá 5 cenários de coleções Chaves, Futebol, Friends, Simpsons e ícones do rock. O evento terá ainda um painel instagramável de abertura com o nome Santos e a letra O, em formato, claro, de um ovo. Além de 3 ovos grandes instagramáveis para fotos como temas de Pelé, Rainha Elizabeth e Harry Potter. A ação traz também as atividades voltadas só para crianças, entre o dia 2 e 12 de março, das 16 às 22 horas. Os pequenos poderão usar a criatividade com pinturas de lápis de cor e giz de cera em esboços de ovos em preto e branco em espaço reservado, com mesinhas e almofadas. Já os adultos, além de conferir o trabalho do artista, poderão customizar ovos com os artistas plásticos Gabi Miranda, Mari Antocioni e Alex Ponciano, entre os dias 11 e 12 de março, das 16 às 22 horas. A gerente de marketing do Praia Mar Shopping, Viviane Morimoto, comenta que a arte de Bonfim já é um cartão postal da cidade e tem a identidade do santista. A expressão Santos é um Ovo é uma das mais usadas na cidade e nada melhor do que trazer essa exposição para que o público possa prestigiar de perto todas as obras que fazem parte deste conjunto, completa Viviane. Está aí, atividades no Praia Mar, dando essa possibilidade do artista, né, mostrar o seu trabalho, mais pessoas conhecerem e, sem dúvida, o marketing disso traz público para o shopping, público para as lojas, público para a arte e para quem vai, tem diversão, descontração, é um programa de fim de semana aí que já não onera tanto o bolso dos pais, né, que estão vindo aí do carnaval, semana disso, IPTU, IPVA, quer dizer, tudo isso bem pensado, trazendo essa possibilidade de descontração. Crianças, né, poderão também interagir nas atividades, tirar aquela criança só do celular, né, do computador. Tudo bem, é importante, mas também abrir um leque de possibilidade da criança aprender outras situações, né? Que nem eu quando era pequeno, era bolinha de gude, rolimã, carrinho de rolimã. O César, não sei se o César chegou a pegar essa época, o César é bem mais novo do que eu, né? Mas eu acredito que também seja da minha época. Um pouquinho. Um pouquinho, né? Então é uma coisa salutar, porque traz aquele desenvolvimento da cabeça da criança, de imaginar, de pensar o que fazer, como fazer,
fazer e o porquê fazer aquilo. Eu acho super Bacana. parabéns, tá de parabéns. Bacana. Eu preciso parabenizar esse pessoal desse Praia Mar, o pessoal é bom, né, mano? Então, Caramba, uma que orgulho, né? Brincadeiras à parte, eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que aqui tá. Toda vez que eu vejo a iniciativa privada fazendo ações desse tipo, eu falo, poxa, por que a gente não consegue trazer isso para a gestão pública? Mas aí que tá, é uma ação que você beneficia o artista, você beneficia o cidadão, como o doutor falou, pô, você vai lá com teu filho tem ali uma atividade, de repente você senta ali, pô, esse espaço tem uma cafeteria do lado, você senta ali, tá tomando um café, teu filho tá sentado ali desenhando, se divertindo, curtindo. Tendo uma experiência, né? Assim, gerando uma atividade criativa, então quer dizer, ele tá desenvolvendo uma parte cognitiva importante para a criança e você tá ali em paz, fazendo um passeio de família. É bom para o shopping, porque ele tem um maior movimento, em consequência você acaba vendo, pô, olha que legal, vou comprar essa meia que eu tô precisando, essa camisa que é bonita, vou numa praça de alimentação, vou comer um lanche ali com meu filho, vou no cinema, aproveitar que eu já tô no shopping. Quer dizer, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A única coisa que ele fez foi ceder um espaço. A gente não consegue fazer isso aqui no centro esportivo, no Parque Minas? Vai ajudar o pipoqueiro. Não consegue fazer um eventinho ali? É verdade. Basiquinho ali de esporte, com essa imensidão de escolinhas de esporte que você tem na cidade, no poliesportivo, no centro esportivo. No Pita não dá, porque se chover acaba a brincadeira. Mas os outros dá para usar ainda. Os que ainda estão em condição, né? Pô, será que a gente não consegue fazer esse tipo de iniciativa no serviço público? E aí você beneficiar o local, e aí os vendedores, que tem o cara que vende a pipoca, que vende refrigerante, que vende água, o espaço está melhor cuidado, porque as pessoas vão lá, então elas vão cuidar mais, vão querer voltar. A cidade que acaba trazendo uma visibilidade maior para os seus pontos turísticos, seus pontos ali de lazer, de cultura. Assim, a atividade cultural, que aí você consegue colocar o pessoal lá para fazer uma apresentação de teatro. Pô, mas e assim, sem gastar. É tão simples, é só você oferecer, convidar, que as pessoas com certeza participarão. Só que você tem que pôr o dedinho ali para fazer. Não vai cair no seu colo a coisa pronta. Essa frase, esse jargão, a cidade é um ovo, eu vejo ele de duas formas, né? Não é uma questão que fala que a cidade é pequena, não, mas e sim que a cidade é muito próxima. Sim. Que as coisas são muito perto. Você pensa macro e trabalha local. Dessa forma. Então a cidade é um ovo, quer dizer que o habitante da área A, ele tem a vida dele, ela perpassa o habitante da área B e da área C. As ações da cidade, elas são refletidas ali quase que instantaneamente. E se Santos entende que a cidade é um ovo, o Batão deveria entender isso também. Codorna, que a cidade é um ovo. E esse ovo, um pouco menor, te dá uma condição ainda maior de desenvolvimento e aplicabilidade. É isso aí. Então, se eu pensar que Santos, com quase 600 mil, é isso, habitantes? Tem 500 mil, 500 mil, 600 mil habitantes? 500 mil. Considera-se um ovo, Cubatão com 129 mil, tem uma observação também desse aspecto de que, por ser um ovo, significa que tudo está contido ali dentro. Exato. E que você pode resolver as coisas de uma forma muito mais eficiente e dinâmica. Porque você vai pensar macro e aplicar localmente, né? Então, parabéns para o pessoal, realmente, Sérgio, concordo com você. Uma atividade que mostra que o setor privado tem uma expertise, uma visão que falta muito ao setor público. Levando em consideração, e assim, o que a gente não pode... E assim, visando lucro, tá? Sim, exato. E o que a gente não pode esquecer é exatamente isso. Primeiro, que eles trabalham sempre visando lucro. Segundo, então, esse já é uma preocupação que o gestor público não precisa ter. Segundo, que boa parte, se não todos os gestores públicos, pelo menos da cidade de Cubatão, atuam ou atuavam antes de estarem onde estão, por enquanto, no setor privado. Então, eles, no setor privado, eles são obrigados a terem esse tipo de produção, esse tipo de iniciativa criativa. Mas aí chega no setor público, você senta na cadeira e... Por quê? Porque não há cobrança? Porque não há avaliação? E são bem parecidos, porque o setor, o shopping, ele tem um orçamento anual
ele tem uma programação de eventos que ele precisa, ele vai fazer para que mantenha o público ativo, principalmente na baixa temporada. Tem essa situação toda. E qual é a vantagem? Nós transportarmos isso para uma questão do Parque Anelinas. Qual é o diferencial? Existem lojistas no shopping. Né? Essa é a função, essa é a ideia do shopping. E esses lojistas acabam fazendo com que, através dos pagamentos, de tudo do condomínio, sei lá de que forma, mas eles acabam fazendo parte do custo que traz esse benefício. Tá? E se nós tivermos realmente uma área comercial dentro de um parque público que possa gerar recursos e fazer com que aconteçam os eventos, muito melhor, sai ainda menos dos cofres públicos. Então, o César disse, olha, não tem que oferir lucro, perfeito. Mas se você conseguir ainda reduzir a sua despesa, ter investimento do setor privado naquilo que você vai fazer, ainda melhor. Sobra mais dinheiro para você investir, não jogar fora, para investir. É isso aí. Então, tá aí, a gente traz essas matérias de atividades que são privadas e que mostram o caminho a se fazer, né? O caminho a ser feito. E a gente espera que os setores públicos absorvam isso e desenvolvam. Encerramos aqui nas matérias? Maravilha. Ontem tivemos duas situações que eu quero falar com vocês ainda a respeito. Primeiro, ontem nós tivemos a obstrução novamente da sessão na Câmara Municipal de Cubatão. O projeto de concessão da área do poliesportivo está travando a pauta. Está travando a pauta. E a segunda questão, falar sobre o trânsito no sistema SAI, no Anchieta Imigrantes, por causa da super safra, nem sei se é super safra, por causa da safra. Vai começar agora em março. E que, na verdade, já vem criando transtorno no sistema rodoviário. Márcio, eu até posso falar bastante porque eu quase uso todo dia. Tá difícil, viu? Realmente, além dessas obras que estão ocorrendo aqui na Anchieta, né? E alguns desvios que quando eles fazem as alterações no final de semana, o fluxo de caminhões está muito grande, sim, e acaba prejudicando. Uma coisa que eu não entendo, toda vez que eu vou para São Paulo, está escrito lá, caminhões Anchieta. Aí quando eu chego na Anchieta, quando eu vou pela Imigrantes, quando chega na Imigrantes, tem mais caminhão na Imigrantes do que na própria Anchieta. Não existe, eu não entendo a fiscalização da Ecovisa. Então, para que anexar aquela informação dizendo o porquê que caminhão tem que pôr aqui? Já teve épocas, quando eu vejo isso, eu vou pela Anchieta, eu subo muito mais rápido. Vazia a Anchieta e aí Imigrantes totalmente. Agora, essas obras que estão sendo feitas também, elas são prejudiciais, prejudica bastante, né? Já se sabe que a safra acontece, né? E quando acontece? Não, são as duas, né? Agora de março e a outra, se não me falar a memória, acho que é setembro ou outubro, que é Sim. a safrinha que eles falam, né? Mas assim, a movimentação, o grande fluxo de carros, ele é bem grande, principalmente final de semana, que eu também não entendo por que bate 1h da tarde, eles fazem a reversão da Anchieta só descendo você só desce pela Anchieta, né? Isso. A partir de 1h, 2h, eles fazem a inversão da subida, né? Sistema, né? Isso, o sistema Anchieta Imigrantes, o que acontece? Você sobe o caminhão, sobe o carro, e o morador da Baixada Santista, no domingo, não tem jeito, a partir de 2h, 3 horas, ele vai ser obrigado a descer pela Anchieta. Eu não entendo, quer dizer, ficam 3, 6, 8 para subir e 2 para descer. Para descer. César. Essa questão é uma questão antiga, né, Márcio? Isso é muito velho, eu trabalhei boa parte da minha vida na área portuária, e isso sempre foi ali um calcanhar de Aquiles. Trouxeram aí diversas sugestões, diversos projetos aí, né, que são as questões dos bolsões, e ainda hoje não há fiscalização, não há respeito, e ainda não há a logística correta para que isso funcione. A gente comentava mais cedo sobre isso. A gente tem alguns bolsões aqui na região da Baixada Santista que são pontos intermediários, né, para você chegar na área portuária somente para descarga. Deveríamos ter lá em cima, né, antes da descida da serra, para não ter esse excesso de veículos que não vão descarregar naquele momento em trânsito. Deveríamos ter uma fiscalização na área portuária para que o veículo não acessasse a área portuária se ele não estivesse dentro da janela de descarga, porque hoje você passa, a área portuária virou não só um ponto de descarga, mas um ponto de estacionamento para o veículo. Um silo ambulante, né? Exato. E para o produtor é cômodo,
porque ele não precisa ter espaço de armazenamento, então ele armazena em cima do caminhão, que é muito mais barata a estadia do veículo, caso ele não descarregue dentro do período contratado pelo frete, do que se ele tiver que manter um armazém 2, 3, 4, 5 na dias, sua base para manter o material até que haja disponibilidade da descarga. Então, quer dizer, a gente acaba sofrendo, aí sofre. Poxa, mas está reclamando, está trazendo produção. Não, porque a produção vai ser a mesma. Só falta organização. Assim, a produção, e de repente, se a gente organizar, a gente consegue exportar mais do que dessa maneira desordenada. Aí o cidadão que precisa embarcar, que a gente não pode esquecer que a gente está ainda em temporada de cruzeiro marítimo. O cidadão que precisa embarcar num cruzeiro não consegue chegar na área portuária porque está tudo travado. Se ele for de fora, então, ele seguir o fluxo ali da Lemoa, aí você esquece que esse camarada vai sair de São Paulo às 8 da manhã, vai chegar meio-dia para o embarque no Concais. O trânsito local fica totalmente destruído. Então, não é vantagem para ninguém. Só que é mais um ponto em que precisa pôr a mão, precisa fiscalizar, precisa investir em tecnologia. Hoje a gente tinha esqueci o nome, mas a captação dos pedágios, captação da placa. A gente consegue informatizar isso e agilizar. Se você consegue ter monitoramento do caminhão onde você estiver, você exatamente. Tem então, quer dizer, e vira essa bagunça, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair. O trânsito para sair de Santos para as outras cidades fica difícil. O trânsito para quem está chegando na cidade de Santos fica difícil. Isso quando não começa a travar também para sentido Guarujá, e você não chega mais em Santos, não chega em Guarujá, não chega em Cubatão, não chega em lugar nenhum. A questão que o César falou, nós estávamos comentando aqui antes a respeito dos bolsões de estacionamento. O Ecopato, a função dele é desonerar isso. Sim. Só que o que acontece? Nós temos um sistema de descida de serra que os caminhões só descem pela Anchieta. Então, o entendimento é que esse bolsão de estacionamento fosse no Planalto, para que os caminhões só descessem já com números determinados certo, número certo, horário certo, para que não tivesse esse travamento aqui. E que, na verdade, é o que acontece. Claro. É justamente o contrário. E aí você bem disse, a pessoa de Cubatão não vai a Santos, Santos não vai a Cubatão, São Vicente fica parado, quer dizer, Guarujá fica tudo ilhado. A gente entende que a safra tem que ser exportada, que isso é crescimento, isso é divisa para o país, é a balança comercial, maravilha. Mas é um problema que a gente já vem enfrentando há anos. Mas é que nem o César falou da logística. Terceira faixa, inclusive, para isso, né? Então. Que absurdo. Não, é que nem o César falou da logística, né? Caramba, para que fica tudo aquele caminhão parado? A Anchieta, eles ficam um atrás do outro. Realmente é verdade isso mesmo. Quando não acontece o acidente, fecha-se tudo. Aí travou tudo. Aí acabou. Aí você perde o dia, você já perdi dia até de subir, já para descer, já fiquei quase 2, 3 horas da manhã para chegar em Santos por causa de um acidente que teve, e é verdade mesmo. Se tivesse essa logística antes de sair de São Paulo, caminhões. Não sei se eu estou falando besteira ou não, mas desce 100 caminhões, de 100 caminhões conseguem chegar no ponto final para descarga. Terminou, eles vão retornar, descem, é mais ou menos isso que você está falando? É um número de, assim, porque o terminal ele informa a capacidade de descarga dele por hora. Uhum. Então, assim, hoje eu acho que nenhum terminal mais você descarrega sem um agendamento prévio. Tá. Que é feito já via sistema informatizado. Então essa parte, assim, os terminais estão fazendo a parte dele. Os terminais, se você bater na porta do terminal, eu quero descarregar agora. Não, você está fora da tua faixa, ele manda voltar. Perfeito. Quem não tem feito a sua parte são os gestores, seja da área portuária, seja das cidades. Entendi. Então, que precisa realmente, seja a Ecovias que precisa organizar isso de um modo de que, se você tem uma janela para aquele horário, para aquele terminal de 25 caminhões, então não tem que descer 50. Não, que eu quero antecipar. Não. Assim, só que quando você antecipa, você atrasa o camarada que está no horário e assim, vira uma bagunça total o trânsito. Você tira totalmente a organização. Então você precisa... Eu vou fazer um paralelo. Nós vivemos no ano passado uma questão dos caminhoneiros fazendo os bloqueios, fazendo as paralisações, né? E aí houve uma movimentação do país nessa questão. Lógico, nós estamos falando de uma outra paralisação que é devido a um transtorno, uma falta de organização dentro dessa questão retroportuária. Sim. Agora, parece que quando é por causa de lucro, pode. Quando é uma situação, não pode. Não é um protesto político, não é um protesto, não. É um problema, quer dizer que isso pode. Então você fica parado no trânsito. Se for um problema de manifestação
por ordem política, não pode. Agora, se você ficar parado no trânsito por uma condição de ordem logística, pode? Cadê as ações agora? Eu quero ver o pessoal dando canetada, quem é o culpado, quem é o responsável, o ir e vir. Afinal de contas, a mobilização dos caminhoneiros, ora, não pode. E o trânsito agora? Por causa da falta de logística. Pode? E considerando que a gente tinha um ministro de Portos que é da região. Que teve Então, conversando assim, com o que pessoal. conhece muito bem o problema. Inclusive estava aqui na Bem que última o Coutinho semana, é o estava aqui Porto, fazendo mas reunião conhece, com os prefeitos e tal. Então, assim. 10 horas mais 59 minutos. Em relação ao projeto de concessão do polo esportivo por parte da administração pública de Cubatão, está na Câmara, está travado, depois do Carnaval não andou, e não andou ontem, e pelo jeito isso não vai ficar até chegar a uma conclusão, as emendas, alguma coisa precisa acontecer. Isso é uma ferramenta política, para mim, da pior espécie. Para mim, da pior espécie. Você não consegue se resolver com diálogo, com negociação, com trabalho, e aí fica obstruindo sessões. Assim, primeiro que só pauta o que interessa. Aí, quando pauta o que interessa, quem é contra interrompe a sessão. Obstruir a sessão e aí não avança, não tem votação. E aí daqui a pouco, milagrosamente, o projeto é aprovado, ninguém sabe quando, ninguém sabe porquê, ninguém comenta mais nada e está tudo certo, está tudo resolvido. Então eu acho que precisa ser um pouquinho mais efetivo realmente nas ações, assim. E não só o executivo, mas legislativo também, precisa trabalhar um pouquinho melhor, assim, para quem o colocou lá e para a finalidade de que ele foi para sentar naquela cadeira, né? Não é para ter benefício, não é para trabalhar em função do público. Sim, ideias, projetos, interessados sempre tiveram vários aí para a área do poli, que é incrível. Inclusive, recebeu aí competições internacionais. Históricos, né? Então, claro que, na hora que você aprovar um projeto de concessão daquela área, vai aparecer milhares de pessoas interessadas. Agora, para o município é vantagem até que ponto? Até que momento, né? Sim, exatamente. Até onde isso beneficia a cidade? Assim, porque também, eu vou ser muito sincero, como eu falei, tem ações que não são populistas, mas são eficazes. De repente, se o Parque Arena estivesse na mão da iniciativa privada, o parque estivesse muito melhor, muito mais atrativo, e a população toda lá lotando o parque de segunda a segunda. Mas agora tem que pagar aí 50 centavos para entrar. O cara ia pagar com gosto 50 centavos, porque ia chegar lá, não ia ter problema de ser assaltado lá dentro, não ia ter problema de tentativa de estupro lá dentro, não ia ter problema da molecada usando droga ali enquanto tá passeando com o teu filho para brincar. Você ia ter uma estrutura muito melhor, você ia ter ali tudo mais limpo, tudo mais arrumado, porque o camarada quer que as pessoas frequentem para ele ter uma arrecadação. Então, eu acho que tem que se avaliar qual o benefício para a cidade. De repente vai valer a pena e alguém vai chegar aí, vai voltar a nos dar orgulho com um centro poliesportivo de ponta. Já que o município não consegue dar conta disso, cara. Tem um exemplo de concessão aqui que a gente precisa tirar como parâmetro, né? O Ecopátio, a concessão do Ecopátio, a gente sempre tem uma dificuldade de entendimento de quanto se pagam naquela concessão para o município. Pessoas falam que o valor é pouco, muito pouco, de acordo com o valor de uma área de mais de 800 milhões. A área do pólio, o pessoal está falando em 3, 4, sei lá, 16, 20, 30 milhões, não sei quanto ao retorno por parte da iniciativa privada em 30 anos. Então, fica a pergunta. Nós tivemos a concessão do Ecopátio, que houve lá em 2005, 2006, uma formatação. E de lá para cá, eu não sei se foi realmente, se essa concessão já foi renovada. E se foi renovada, que moldes foi renovado? Porque, na verdade, você tem uma concessão que mostra que, dependendo da forma que você faz, é prejuízo para o município. Então, essa primeira que foi feita, que moldes ela foi renovada? E essa segunda que está sendo feita, ela está observando tudo de errado que se fez na primeira? E outra coisa, concessão,
precisava se colocar uma lei aí que, para conceder uma área no município, você precisaria ter a autorização da população, né? Sim. Fazer um plebiscito. Se eu concordo, você não concorda, para que a população decida. Afinal, é dela. É dela. Nós estamos falando de uma área que vai passar para a iniciativa privada e qual o retorno para a população? Assim, só queria fazer um adendo que eu acabei não comentando, até para finalizar sobre esse assunto, porque realmente são oportunidades dessa área estar totalmente revitalizada e modernizada. A gente teve diversas. Os técnicos, tanto da área de planejamento, quanto da área de captação de recurso, quanto da área de esporte, trouxeram diversos projetos. Tem projeto pronto. Assim, o cidadão pelo menos deveria ter acesso a isso. Então, qualquer cidadão que for lá na área de planejamento vai ver mais de um projeto pronto para essa modernização, para essa revitalização, só que não consegue se fazer porque ainda hoje, no 7º ano de governo, em que desde o do primeiro mês o problema foi do governo anterior, ainda hoje a gente não tem nossas certidões regularizadas. Então você não consegue fazer a captação de recurso dos inúmeros programas estaduais e federais para poder suprir o recurso e a obra que precisa ser feita no poliesportivo. E tem um outro detalhe. A gente gastou um dinheiro para fazer uma obra faraônica no Pier do Casqueiro. A prioridade qual é? Pô, o lazer é importante, mas entre o lazer e a esporte cultura, eu ainda opto pelo esporte cultura. Gastaria muito menos para ter o pole pronto hoje e sendo utilizado aí por toda a população, como já teve um dia. População não só da cidade, de toda a região, quiçá do estado. Então, só o adendo aí, porque a gente ainda continua sendo irresponsável quando fala da aplicação do recurso público, né? E também vai ser o lazer, né? Exato. 11 horas mais 4 minutos. Heitor, uma complementação? Eu quero, Márcio, ontem fui indagado por um município aqui de Cubatão sobre a taxa de lixo. Ele me perguntou, Heitor, está encerrado a taxa, não vai pagar mais? Porque parece que saiu uma publicação. Você tem alguma posição, você tem algum conhecimento? Não, é o contrário, né? O que ele me falou foi o seguinte, que 2022 não estaria encerrado, mas que seria a partir de 2023 que estaria embutido no IPTU da cidade. 2023 está sendo cobrado, 2022, se você pedir, É isso que ele... você tem a anistia. Se não pedir, vai inclusive para a dívida ativa. O que eu não consigo entender. Se ela foi derrubada, se você não é obrigado a pagar, como é que você vai para a dívida ativa? Quer dizer, eu não preciso pagar, mas eu tenho que ir lá pedir para você não me cobrar. Interessante assim, né? é um negócio, realmente é a gente trabalhando pro executivo e não o contrário. Assim, se você não leu, se você não viu o outdoor, você não ganha. Então, assim, está isento, mas não. Desde que você faça um requerimento. 22. Você está isento desde que você faça um requerimento por escrito, pedindo para que seja cancelado. Caso contrário, vai ser cobrado e vai para a dívida ativa. Bem-vindo à dívida ativa. Dá para ganhar dinheiro com o trabalho. Olha, você não é obrigado a pagar, mas se você pagar, eu fico com dinheiro. Olha, se você pedir, eu não te cobro. Mas se você não pedir, eu vou te cobrar. Então, é mais ou menos isso. 11 horas mais 5 minutos. Hoje nós temos a presença aqui da doutora Ana Cláudia. Vou pedir que ela venha aqui um pouquinho, por favor. Venha aqui, por gentileza. É a primeira vez dela participando aqui conosco. Ela disse que não vai falar. Aqui do lado, desse lado, por gentileza. Ela disse que não vai falar, né? Tá vermelha. Como é que é? Gostou? O Heitorzinho aqui. Ela faz parte também, eles são sócios, né, Heitor? Isso. Em um trabalho no escritório. E ela está aqui conosco hoje também. Vai participar de algumas vezes aqui do programa. Não hoje. Não hoje. Bom dia a todos. Não, foi muito bom. Gostou? Foi ótimo. Todos os esclarecimentos foram muito pertinentes. O doutor Heitor, o posicionamento dele sempre salutar? Sempre salutar, com você. Sucinto e salutar. Maravilha. Bom ter você aqui, viu, Ana Cláudia? Um prazer. Obrigada pela participação, pela presença aqui. E vai fazer, fazendo parte da bancada, né? É necessário, né? Vamos ver.
Agradecendo dessa forma, Luciana aqui, o Análise. Pode ficar aqui do meu lado. Vamos agradecendo ao Heitor, agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a doutora Ana Cláudia, agradecendo a você. Lembrando que daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais, como também no nosso canal no YouTube, né, no site. Estamos com a transmissão no Facebook. Estamos em fase experimental ainda, porque existe uma necessidade de interação e tudo mais. Estamos observando isso, tá? Então, por gentileza, paciência, deixa um comentário lá. A gente tem dificuldade para responder no tempo real, de repente você acaba ficando chateado. Mas não é desconsideração nem pouco caso, muito pelo contrário. Nós estamos iniciando esse processo para dar mais interatividade à virtual e também ao Virtual News. 11h07. Fique com Deus, uma excelente tarde de quarta-feira e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.